Olá, nós estamos aqui para mais um episódio As Donas. Estou com a minha amiga Lana, e uma convidada muito especial, que é a Camila Zampier, psicóloga, mãe de 2 crianças. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a rotina das crianças em casa, né? Como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais leve, agradável, né? Prática, né? Com dicas bem práticas para vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe e convide mais amigos, né? Para assistir esse podcast que tá bem legal. É isso aí. Então vamos lá, Camila, prazer ter você aqui. O prazer é meu de estar aqui com vocês e ser chamada, né, para falar de um assunto que eu gosto tanto. Pois é, e aí, assim, o que mais motivou, né, porque a gente já conhece a sua rotina com as crianças, né, porque nós somos amigas, e aí você fez um post recente, né, sobre a sua rotina, e hoje esse podcast é pra gente falar disso, né, é um bate-papo, para a gente entender um pouco mais, e como o objetivo do nosso podcast é compartilhar, né, boas práticas, né, seja na nossa casa, nas empresas, enfim, com outras pessoas. Então a gente quer levar essas práticas para as outras pessoas e passar essa dica, né, para outras mães também poderem aplicar em casa. Uhum. Então conta pra gente, Camila. Fala pra gente qual a idade dos seus filhos, né, para que conta pra gente quem é a Camila. Quem é a Camila? Faz uma introdução. Fala um pouquinho aí de você pra nós. Bom, eu tenho 2 filhos, a Bia, que tem 4 anos, e o Benício, que tem 2. Eu fiz questão de ter essa diferença pequena entre eles, porque eu tinha o objetivo de voltar para o mercado de trabalho muito rápido. E acabou que o Benício é criança, aquele bebê de pandemia, ele nasceu bem no mês que deu o primeiro lockdown, né? Então, daquele momento em diante, eu fechei o consultório e fiquei mais em casa nesse período pós-pandemia, né? E foi muito interessante para mim, porque essa experiência de estar em casa 100% com as 2 crianças foi assim um treino daquilo que eu aprendi durante a faculdade, durante os anos ali de consultório, e eu tendo que colocar em prática tudo aquilo que eu, na verdade, antes falava para os pais fazerem, e de repente era eu que tinha que estar fazendo, né? Legal. E foi uma escola, assim, porque aí você vê, assim, tanto as dificuldades, a diferença entre a teoria e a prática, que ela existe, não dá para negar. Claro que não é dizer assim, a teoria a gente joga fora, mas é diferente. E isso, assim, foi enriquecedor, assim, para mim, num geral, assim, sabe? Foi muito bacana. Ai, que ótimo. E às vezes a gente fica pensando, né? Tá escrito no livro que é assim, eu vou fazer desse jeitinho e vai funcionar. Né? E na hora que você vai para a prática, às vezes não é assim. Dá um exemplo pra gente, assim, de uma rotina, né? Da teoria dos livros, ou de uma rotina que às vezes a literatura traz de uma forma, né? E que, às vezes, em alguns casos, eu acredito que vai funcionar, mas não se aplica a todos, né? Nossa, tem vários. Tipo, todos. Todas elas. Jogo nessa mesa. Mas, assim, eu percebo muito que, por exemplo, quando eu tô com os meninos, a gente tenta colocar em prática algumas coisas. Por exemplo, vamos reforçar determinados comportamentos, vamos tentar reduzir, às vezes até colocando em extinção outros comportamentos. Na psicologia a gente usa um pouco esse termo extinção, quando você opta por ignorar um determinado comportamento com o intuito de reduzir a frequência desse comportamento, né? Então, por exemplo, o que a gente faz bastante isso? Com birra, né? Então, a criança começa lá a chorar, né? E vai aumentando lá o nível hard lá de gritos e de espernear. E aí você pensa... não, então eu não vou dar atenção, e ele vai parar. E de fato isso acontece. Se você não der atenção, a criança para. Mas é sempre assim? Toda vez vai funcionar? Até que ponto você vai aguentar você ignorar? E qual vai ser esse dia que você vai? Porque vai ter dias que você tá tão estressada, ou você tá tão cansada, que no primeiro choro que a criança dá, você vai lá e dá o que ela quer, mesmo sabendo que você não devia dar. Então, acho que essas coisas que são diferentes. Porque a maternidade, enfim, como qualquer outra coisa na vida, ela não tem uma regra que a gente tão fixa, assim. Pelo contrário, é tudo muito... Cada hora é uma coisa, cada hora é uma montanha russa o tempo todo, né? Então vai ter momentos em que você tá bem e que você não tá bem, tem momentos que você consegue ser super duro e tem momentos que você é maleável mesmo com as regras. E acho que a arte de tudo isso tá em encontrar esse equilíbrio.
E principalmente não se sentir culpada diante dessas coisas. Muito importante isso que você disse, porque é o que a gente quer, né, com o podcast, e às vezes a gente tem que reforçar isso, porque a gente quer trazer, como a Lê disse, né, dicas e falar de boas práticas, mas isso não quer dizer que é perfeito em casa ou na sua casa, ou que a gente sempre consegue executar aquilo que é uma dica muito simples, às vezes, que a gente joga aqui na mesa. Tem dias que funciona, tem dias que nem tanto assim, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tá vivendo uma geração, assim, né, de que as pessoas vendem muitas verdades no Instagram, muitas verdades nos livros, e eu acho incrível que são verdades absolutas, né, vem comigo que eu vou te ensinar como ter o filho que não faz birra, vem comigo que eu vou te ensinar como ter filhos que leem poesia e são alfabetizados aos 2 anos, ou como que eu, sabe, e eu fico assim, gente, como que as pessoas ficam vendendo coisas assim, como se aquilo não tivesse erro, né? Que ela vende uma coisa que é muito certa, só acerta só Jesus Cristo, como né? Como se fosse uma matemática exata, exatamente, né? Eu falo, nossa, isso enlouquece as mães, isso deixa elas depressivas, deixa elas ansiosas, porque daí você tá lá no Instagram, e daí você vê uma pessoa te dizendo que existe uma fórmula que com certeza vai fazer seu filho não ter birra, não fazer isso, não fazer aquilo. Aí você pensa, nossa, eu sou muito errada, né? Tá tudo errado na minha vida. E não é assim. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os livros, as revistas, as reportagens hoje, elas te direcionam para uma ideia que não é real. De uma utopia, de uma família margarina, que seus filhos, você consegue atingir um nível de perfeição. E a primeira coisa, você não pode esperar a perfeição do seu filho. Você não é perfeita. Seu filho não vai ser perfeito, e a sua família, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu penso assim, sabe? É engraçado porque esses métodos, né, eles vão criando mentiras, e essas mentiras vão escravizando a nossa mente, né? E aí acaba que a gente pode acessar um lugar de que a gente não tem esperança nem para começar, nem para entender quem nós somos, e para tentar ajustar de acordo com a nossa realidade. Então, minha filha é assim, minha filha é assado, minha filha... Então, eu vou estudar, eu vou pegar alguma coisa dali, alguma coisa daqui, vou conversar. Eu acho que a gente acabou de fazer um podcast sobre mesa, né? E o que você diz é muito importante para mim. Um podcast que eu escuto, isso traz um insight ali. Então agora talvez esse comportamento aqui, fazer isso, resolva, né? Ajude eu resolver esse problema, né? Essa dificuldade que a gente está tendo em casa. É muito bom. Eu vou, assim, falar bem sucintamente, assim, o contexto lá de casa. Eu estava num momento em que eu estava muito focada no trabalho, e eu via que uma organização era muito importante para minha casa, mas eu não conseguia fazer. E aí, eu acho que é importante, às vezes, até a gente entrar nessa pauta de, para a gente criar uma organização, uma rotina, a gente até já falou isso aqui, mas a gente, é importante a gente separar um tempo para isso, né, Camila? A gente precisa disso. E quando a gente sai, às vezes, desse contexto, igual você, parou de trabalhar, eu estou reduzindo o trabalho, às vezes a pessoa não tem esse privilégio, né, Lô, de reduzir. Não tem. Exato. Mas, por exemplo, a gente gastar um pouquinho de tempo para isso, a gente tá vendo que tá ruim, a gente gastar um pouquinho de tempo para isso é muito relevante. Acho que reflete de uma forma muito significativa nos nossos filhos, né? E conta um pouquinho, assim, eu lembro que a gente sentou um dia e você falou assim, eu não sou boa nisso, eu não sou boa pra cozinhar, né? Mas eu sou boa em organizar, e eu vou fazer o meu melhor nisso. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sobre a organização, né? Pois é, eu sempre gostei muito de organização, uma coisa assim que eu falo... Eu não sei, não sou boa com cozinha, não sou boa com algumas outras coisas, mas isso eu acredito que foi um dom que Deus me deu, assim, que é a parte de organização. E é muito interessante que a gente pode ver o quanto uma organização está muito atrelada a comportamentos e hábitos. Então, assim, se você chega numa casa
em que tá tudo desorganizado. E eu não culpo a mãe que está tudo desorganizado. Eu entendo, tá assim, mas assim, chegou num ponto, né? Então, assim, que já as roupas estão só em cima da cama acumulando. A casa tá com um monte de brinquedo espalhado. Nem os brinquedos não tem mais né? Os brinquedos tudo quebrado. Enfim, tá aquela coisa assim. Que você aquela zona mesmo. Quando você chega lá. É natural que as crianças também vão estar desorganizadas, assim como nós ficamos desorganizados. Eu mesmo sempre tive o hábito de quando eu vou trabalhar ou estudar ou fazer qualquer coisa, eu preciso organizar. Sério, eu perdi às vezes, assim. Perdia não, porque era uma coisa importante, mas chegava assim, eu vou estudar para uma prova na faculdade e tal. Aí minha mesa estava desorganizada. Aí eu começava, primeiro eu faxinava a minha mesa. Não é limpar com pano, eu digo assim, organizar. Não, o papel aqui, isso aqui, todo direitinho, pra depois eu começar a estudar. E aí eu via a diferença, porque aí eu tava estudando num ambiente limpo, num ambiente arejado, em que eu tinha espaço. Faz muita diferença isso. Eu não consigo ser produtiva num ambiente desorganizado. Isso mexe muito. Eu fico, né, como diria minha mãe, eu me enrolo no cabelo das pernas e não saio do lugar. Então, é uma prática minha e eu lembro muito da Ale com essa frase, né? O que a Lorena de hoje pode dar aquela mãozinha pra Lorena de amanhã, né? E em dias, às vezes, que eu tô muito cansada, mas as meninas já dormiram, como eu acordo muito cedo, eu não sou produtiva à noite. Mas muitas vezes uma leitura eu não vou conseguir fazer. Mas dar essa organizada na minha mesa e preparar o ambiente pra no dia seguinte não perder esse tempo e já ser produtiva, eu consigo, né? E eu durmo feliz quando eu já faço isso, porque eu preciso desse ambiente organizado para ser produtiva. Eu não sou produtiva num ambiente bagunçado, é fato. Exatamente. E aí, com as crianças, é importante a gente manter também um tipo de organização. Claro, você não precisa deixar a sua casa. Eu não falo em faxina. Quando eu falo faxina, eu falo muito mais em organização do que faxina, pegar pano e sair limpando a casa, passando vassoura. Não é nesse sentido. É mais naquele ambiente mesmo que a criança sabe onde ela encontra as coisas, ela sabe onde estão os brinquedos dela, ela sabe que lá é o espaço de leitura, lá é o espaço de brincar, aqui é o espaço de comer. Tudo isso facilita uma rotina, facilita hábitos positivos para ela, né? E ajuda. E gera também uma autonomia para a criança, ela saber onde que ela encontra as coisas, seja a roupa, o calçado, o brinquedo. Nossa, falou tudo. Né? Assim, eu vivo isso e para mim é assim, maravilhoso quando a criança, né, precisa de algo e ele consegue encontrar sozinho. Nossa, como eu acho bom. E você conseguir falar, não, tal coisa tá em tal gaveta, assim, eles vão lá e encontram. Eles ficam com aquela sensação, tipo, eu consegui. Exatamente. Sabe? Eu vejo isso, assim, na carinha dos meninos. Nossa, mamãe, fala pra mim, fala onde tá que eu vou lá pegar. E aí você consegue dar o direcionamento. Assim, gera uma autonomia pra eles, assim, que eu percebo, né, que faz muito sentido e é muito válido. E você trouxe algumas dicas também voltadas para a autonomia da criança, outro dia no seu Instagram, que eu achei maravilhoso, né? Com o material de apoio. Fala um pouquinho desse material. Eu usava muito esse material lá no consultório, né? E aí, isso foi uma coisa que eu trouxe para dentro de casa, que a maioria dos materiais que eu usei com as crianças, eu acabei trazendo. Tá, deixa eu só fazer um comentário que a gente não comentou aqui, que você tem a formação em psicologia, que você atendia crianças, né, num consultório. Atendia crianças, né, no consultório. Então, assim, eu tinha muita coisa, e quando eu fechei, trouxe muito lá pra dentro de casa, né. E aí, uma delas foi, eu gosto muito de trabalhar com quadros de tudo quanto é coisa. Aliás, eu faço quadro pra qualquer coisa em casa mesmo. Até pra remédio, assim, eu já tenho um quadro pronto com todos os remédios. Então, se os meninos ficarem doentes ou não estiver em casa, qualquer um vê lá qual que é o nome do remédio, qual que é a quantidade que dá pra cada um, assim. Eu sou a louca dos quadros. Mas, então, eu tenho um dos quadros que eu falei esses dias no Instagram, foi o quadro de rotina. Sim. E aí você pode, assim, o céu é o limite. Você pode, eu comprei, mas dá pra fazer de N formas, em que eu coloco lá o que é a rotina que eles têm que fazer. Então, acordar, aí eu vejo o que é os principais pra mim. Tomar banho, escovar o dente, né, mamar, aí tem o tempo enquanto eles mamam, eles podem ver televisão, depois, enfim, vai indo, assim, natação, piano, blá, blá, blá. E aí ele tem um velcro, então a criança ela pode tirar, eu também posso tirar, ou elas podem pra gente ir modificando. Todo dia tem uma rotina
né, diferente. Mas também tem alguns quadros que você pode fazer, por exemplo, com a semana prontinha já pra criança. Enfim, dá pra fazer muita coisa. É muito legal, fala do site pra gente. Eu, inclusive, acessei o site. Você acessou? Eu acessei entrei também. lá. A gente vai colocar aqui na descrição Tá do bom, vídeo, a gente inclusive, Vou colocar, né? então. Pois Tá é, bom. foi Foi uma ótimo. dica que eu uma vez recebi. É super, assim, qualidade mesmo, viu, gente? É super Essa bom. informação é valiosa. Aí uma coisa que você falou também que eu achei interessante, porque assim, eu tenho os quadros de rotina, só que, e até comentei que eu coloco na cozinha, né? E é na altura dos meus olhos. E aí você falou legal, porque assim, tem que estar na altura da criança, né? Pra criança ver, pra ela interagir, pra ela poder ir lá, colocar igual o seu de velcro lá, a criança coloca assim, qual que é a rotina do dia? A criança já sabe, mais ou menos, e aí você vai dizendo, escovar o dente, ela vai lá e coloca, né? Mamãe já escovei o dente, mamãe já... E você tem já que fiz tal trazer coisa. isso sempre de uma forma muito legal, porque não adianta você trazer como uma forma de regra. Ah, eu fiz um quadro, aí eu coloco lá um quadro. Não, você tem que envolver a criança. Como que você envolve a criança? Primeiro, ser um quadro colorido, Sim. um quadro bonitinho, né? Não vai fazer um trem assim, sei lá, preto e branco, que a criança não vai, né, animar. Ter figuras que as crianças gostam. E aí você envolve. Então você não vai chegar, olha, esse aqui é seu quadro de regras, e aí você tem que seguir tudo isso aqui que tá aqui. Se você falar assim, a criança vai falar assim, nossa, que saco esse negócio que minha mãe criou, né? Não, você vai falar assim, nossa, olha aqui. Não, eu fiz uma festa quando chegou lá. Eu ficava falando já pras crianças, gente, tá chegando um quadro de rotina pra vocês. E aí a gente vai ter todas as figurinhas. Uma figurinha de menina, uma figurinha de menino pro Benício. E aí a gente vai lá e vai colocar todo dia. Eu quero ver quem que vai conseguir cumprir mais. Aí você, claro, você cria quem vai ser mais rápido pra cumprir as tarefas do dia. Nossa, eles ficavam super animados antes mesmo de chegar. Então aí eles chegou o pacote, então eles abriram comigo. A gente foi lá, colocou. Aí eu fiz isso, coloquei atrás da porta, na altura deles. Tem assim, o meu mais novo de 2 anos tira o tempo todo, tá? Então assim, ó lá, não é Não perfeito. espere, não espere que vai ficar lá intocado, né? Ele tira tudinho. Aí eu falo, Benício, você tirou, tem que colocar de novo. Aí a gente vai lá e coloca de novo. Aí passa um tempinho, As ele pecinhas tira você não de sabe novo e onde sai tá. colando em todos os lugares. Mas é assim, faz parte, é um hábito e a gente vai sempre falando, não, cola lá, coloca lá, né? A Bia já não, a Bia já deixa bonitinho e chora quando ele tira o dela. E aí tem uma caixinha. O que acontece? Eu não vou nem dar spoiler aqui, mas assim... quando eles cumprem toda a jornada lá, todo o roteiro, né? Então, O que eu fiz você duas coisas faz? diferentes. Eu tenho essa da rotina que, se eles cumprirem, esse é mais assim... dia a dia É mesmo. pra dia a dia. E até pra gerar um pouco mais de independência. Porque daí eu ficava assim, Bia, vai lavar o cabelo. Bia, escova o cabelo. Bia, vai escovar o dente. Benício, você já fez isso? E eu sou muito de falar pra eles fazerem. Isso que você falou, de trazer muita independência. É bem interessante que, sem perceber, não foi proposital, eu comecei a passar a ouvir muitas pessoas falando, nossa, mas como eles são independentes? Mas, nossa, como seus filhos são independentes? E aí eu comecei a pensar que realmente eles... Assim, Eles pelo que são. o povo falava, então não, eles eram. E aí, o que eu fazia pra eles serem independentes, né? Eu comecei a avaliar. E é muito isso, eu trago muito pra eles fazerem. E geralmente também porque a gente tá ocupada fazendo alguma outra coisa, então eu não espero eu ter tempo de ir lá e fazer. Então eu já falo, Bia, pega lá sua escova de dente, põe pasta, deixa eu ver, você já pôs pasta? Deixa eu ver a pasta na coisa, pus. Ah, então agora escova. Deixa eu ver, você tá fazendo? Deixa eu conferir, ó, não tá bom, volta lá e escova. Então não sou eu que fico escovando. Uma outra vez eu vou lá e dou uma reforçada, né? Mas essa coisa, então ter o quadro lá também ajuda, porque você fala assim, vai lá no seu quadro e olha lá o que tá faltando você fazer. Aí eles mesmos vão lá e te falam. Então essa é uma coisa. Aí eu tenho um outro quadro, que também eu comprei lá desse mesmo lugar, que é um quadro de estrelinhas. E aí você pode chamar de diversas coisas. Você pode falar que é um quadro de incentivo, um quadro de bom comportamento. Cada um coloca o nome que quiser no quadro, sabe? E aí nesse quadrinho... Também dá pra... Nossa, eu poderia ficar assim, tipo, uma sessão aqui inteira só contando todas as formas que você pode fazer Ai, no quadro. pode falar todas elas. Quem quiser mais dicas, pede episódio 2. Pede bis. Mas como o que eu escolhi fazer no dos meninos? Eu não coloco um comportamento específico para que eles ganhem estrela. Eles não têm. O comportamento específico é ao que eu achar que eles merecem no momento que eu achar que eles merecem. Então não existe, porque você pode fazer... Toda vez que você arrumar a sua cama, você ganha uma estrelinha. Ou quando você comer tudo, você ganha uma estrelinha por comer tudo. Eu posso fazer isso. No meu caso, não. Então, eles não sabem. Eles simplesmente sabem que eles vão ganhar aleatoriamente por comportamentos que me surpreendam.
Então, pode ser que, de repente, a Bia, do nada, é super gentil com o irmão dela e calça o sapato que ele tá com dificuldade de colocar. Eu acho aquilo bonitinho e uma coisa bacana. Eu falo, nossa, Bia, que bonitinho, você ajudou seu irmão. Vai pegar lá uma estrelinha, você já pode colocar no seu quadrinho. Daí eles já vão correndo, lá tem um lugar onde fica. Eles pegam a estrelinha e fica lá e coloca lá no quadrinho a estrelinha. Aí vai, enfim, aí vai fazendo isso. Quando eles atingem lá, aí no quadro deles estão 6 estrelinhas, eu tenho uma caixa que eu compro, assim, aquelas coisinhas baratinhas, tipo figurinha, coisinhas de R$2, balinha, umas coisas assim. Tudo adesivo, coisinha assim, nada caro, assim, umas massinhas, assim, também mais baratinha. E aí eles sabem que eles podem trocar, então, as 6 estrelas. Completou 6, eles vão lá, pegam uma estrelinha. Gamificou. Exatamente. Aí pega a caixinha, um presente e eles ficam felizes da vida. O que é importante? Que eu falo assim, agora falando bem na parte da psicologia, eu não trabalho com retirar nunca estrelinha. Eu sempre falo assim, o que a criança ganhou e ela conquistou, ela não pode ser retirado por um outro comportamento que ela fez e que não foi adequado. Porque tem muitos pais que fazem isso, tipo assim, então, se você não fizer isso, então eu vou tirar uma estrelinha. Uhum. Não, é sacanagem fazer isso, entendeu? Tipo, porque ele mereceu a estrelinha que ele ganhou e não tem nada a ver com o outro comportamento. Então, eu sempre falo assim, eles não... Vai demorar mais pra ele conquistar o presentinho que ele quer. Por isso que é legal ter coisas que eles se interessem também, né? Porque se for um negócio que ele não se interessa, que tá dentro da caixa, nunca vão ganhar. Outra coisa importante, o tempo que leva pra ele ganhar a estrelinha. Se você for daquelas mães muito exigentes, assim, que fala, tipo assim, uma estrelinha por dia, uma a cada 2 dias, nossa, eles desmotivam. Eu mesma fiz isso. Ia perguntar isso sobre essa questão da ansiedade, porque se eu falo isso pro Jonas, que é o meu do meio, de 6 anos, ele quer as 6 estrelinhas em questão de 6 segundos. Mamãe, aí, o que mais que eu posso fazer? Porque aí você tá gerando nele esse hábito, assim, E ele tem uma pergunta assim, o que eu posso fazer para ganhar mais uma estrelinha? A Bia já fez isso. Esses dias ela chegou pra mim e falou assim, mamãe, eu tomei o meu remédio direitinho, eu vou ganhar uma estrelinha? Eu falei, mereço? Não. Falei, não, por que você tem que ganhar uma estrelinha? Porque teve uma vez que você deu. Eu falei, sim, aquela vez eu dei, mas dessa vez eu não estou dando estrelinha por esse comportamento. Então, assim, sabe, pra não ficar aquela coisa assim, se eu fizer isso é o que vai fazer. Não, é aquela coisa, eles nunca sabem o que vão fazer. Então, eles têm que ir tentando. E aí, pra mim, isso é ótimo, porque eles vão tentando comportamentos. E a hora, eles vão fazer coisas que são super positivas e vão ganhar. E outras horas, eles vão entender que o que eles estão fazendo não passa de um bom hábito. Mas tem um tempo ideal? Tem o dia da estrelinha? Tem a semana? Não, como que funciona? O ideal sempre que eu falo é a frequência, ela não ser muito distante. Porque criança, ela é muito, assim... Ela vai naquilo que tá no hoje, assim, né? Não que você vai dar tudo no mesmo dia. Então, se você espaça demais, então, nossa, pra completar esse quadro, levar 1 semana ou mais, a criança, você vai ver que, tipo assim, ela não vai mais estar o comportamento dela sob controle daquilo. Tipo, ganhar estrelinhas e tal. Não tá mais sob controle daquilo, porque ela já nem lembra mais sobre aquilo. Agora, se você dá com espaços mais curtos, às vezes, eu dou 2 estrelinhas num dia, daí no outro dia 1, daí de repente no outro as 3, ou às vezes pode acontecer de um dia completar um quadrinho inteiro, aquilo, tipo, é como se fosse um gás, assim, pra ela, tipo, nossa, que legal, e ela quer continuar tentando. Porque senão você também entra numa desmotivação. Tipo, nossa, eu nunca ganho essa estrelinha. Nossa, daí até hoje, né? Até hoje, nunca completei um quadrinho. Aí ela não... A caixinha tá lá cheia de presente, eu não vou ganhar nada. Aí ela já passa, o comportamento dela não ficar mais sob controle daquilo. Ai, muito legal isso. Agora, uma coisa que eu quero complementar, que aposto que quem tá ouvindo deve estar pensando isso, né? Porque existe muita controvérsia em relação ao quadro de incentivo. Existe mesmo, assim. Muita gente não gosta. E eu acho ok, né? Ninguém é obrigado a implementar este tipo de quadro. E tá tudo bem não colocar esse quadro. Mas ele, assim, pelos estudos que a gente tem dentro da psicologia, a gente vê que o quadro, ele não é algo negativo no comportamento. A criança não fica dependente de estrelinha para se comportar bem. Ele é um incentivo. Ele mostra... Porque o que acontece? A criança, por exemplo, que está aprendendo a ler, a gente está falando sobre aprender a ler. Às vezes ela tá fazendo lá a tarefa, e a tarefa, por si só, não é uma coisa legal pra ela. Sim. Né? É um desafio, É um desafio. Então, você incentiva. Você, depois que ela terminou a tarefa, você dá uma estrelinha, ou você dá um super elogio, você faz uma coisa pra criança ser incentivada.
Mas, quando ela começar a aprender a ler a tarefinha dela, né? Vamos supor que ela ainda não sabe ler e ela começa a aprender a ler as primeiras palavras, a própria tarefa vai se tornar um reforçador para ela, porque ela vai ver que ela tá aprendendo. Então, aquilo vai se tornar um hábito porque ela vai fazer não mais agora porque ela tem uma estrelinha, mas porque ela entende que fazer a tarefa faz com que ela ganhe conhecimento, e conhecimento é uma coisa boa. Então, logo, ela faz a tarefa porque ela quer conhecer mais, saber mais, impressionar mais o papai e a mamãe com o conhecimento dela, e já não mais pela estrelinha. Então, a estrelinha, ela vai sendo reduzida, ela vai, igual eu faço, não é uma coisa que é sempre a mesma coisa que vai fazer ela ganhar. Então, ela não fica dependente, claro, né, da forma que a gente vai colocando. É importante o que você falou também anteriormente, assim, como que os pais utilizam isso, né? Então, buscar entender, né, sobre a questão do comportamento e como que eu posso aplicar isso na rotina das crianças de uma maneira saudável. Porque, assim, na nossa criação, eu falo assim, há um tempo mais atrás, a gente não tinha tanto acesso à informação, né, os pais da nossa época não tinham tanto acesso à informação, não tinha YouTube, não tinha Google da vida, né, e para você ter acesso a qualquer tipo de informação era muito mais difícil, né? Você conhecer um livro que fala de educação infantil. E a gente não se prepara muitas vezes para ser pais e mães. A gente se prepara para a profissão, para uma série de coisas. Mas para ser pais e mães, muitas vezes é difícil pegar um livro para ler, é difícil buscar, né? Assistir um vídeo, acompanhar uma palestra. E que dica que a gente pode deixar para esses pais, né, de conteúdos, de rotinas, para ajudar nessa educação, né, dos filhos? O quão é importante ter uma rotina estruturada em casa? O que isso ajuda, né, na formação da cidadania, né, do comportamento dessa criança? Assim, no meu ponto de vista, eu acredito que, primeiro, se eu fosse falar assim, para um pai, né? Como que eu me preparo? Eu acho que tem que ter leitura, né? De bons livros, mas aquela leitura que nem a gente falou no início, com muita sabedoria, assim, sabe? Com muito filtro. Tem livros que são ótimos, mas não significa que o livro inteiro é ótimo para sua realidade. Então, não ser aquela pessoa que pega e você não pode ser seguidor de teorias. Você tem que ser seguidor de Jesus. Essa é a única coisa que a gente pode ser seguidor. Mas não pode ser seguidor de teoria, seguidor de pessoas influencers, assim que fala, né? Do Instagram e nem nada. Porque vai ter coisas que não condiz com a sua realidade. E aí você vai frustrar. Então, mas assim, não significa que não deva ler. Pelo contrário, você tem que ler. Você tem que ler para você conhecer, você tem que ler para você ter noção, né? De e é bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, o que é verdade para um pode não ser, né, a sua verdade, a sua rotina. Exatamente. Então, quanto mais você lê, mais você descobre, né, esse universo, mais você consegue fazer esse filtro, eu imagino, exato, né? E ver exatamente aquilo que tem para sua realidade. Ah, não, isso serve para mim, realmente funciona. Não, isso... Mas isso não significa que o livro é ruim, só significa que esta parte do livro não tá dando certo aqui, né? Ou não concordo. E tá tudo ok em relação a isso. E realmente, assim, essa questão da rotina, a gente colocar essa rotina, a gente envolver os filhos, sabe? De uma forma mais alegre, mais descontraída. Eu acho que filho é uma coisa legal, né? Eu não sei, eu sou suspeita a falar, né? Se eu pudesse, eu acho que eu tinha uns 10 filhos, assim. Então, assim, eu acho que essa coisa da diversão, ela não pode se perder só em regras aquela coisa muito fechada, engessada. Né? Não, eu acho que a gente tem que trazer tudo isso com alegria. Vai ter momentos que a gente tem que ser duro, vai ter momentos que a gente não pode achar tudo engraçado, tem momentos que tem que, né, a gente ter mais... Mas tem que também levar com leveza algumas coisas. Fazer uma pergunta dia a dia, né? De dona de casa. Dona vai filha. Lá. Vai lá. Com que idade que as crianças podem ajudar nas tarefas domésticas de casa? Exemplos de tarefas que eles podem fazer. Tá, domésticas. Nossa, desde muito pequenininho. Se ele estiver andando, ele já pode te ajudar. Aliás, se ele estiver conseguindo mexer os bracinhos, ele já pode te ajudar nas tarefas domésticas. Por exemplo, você tá lavando louça.
E aí tem aqueles coisas de plástico, né? Tipo pote que não quebra. Você pode entregar para ele guardar numa gaveta que ele alcança, né? E colocar já e começar. Ó, coloca lá na gaveta para mamãe, ajuda. É uma forma de você dar uma tarefa. Ele tá ajudando e não, né? Claro que às vezes ele tá indo com uma brincadeira. Mas e aí entender que a ajuda de criança é uma ajuda de criança, né? A Esther me ajuda a lavar a louça. Ela bota a cadeirinha, mamãe, deixa eu te ajudar. E ai de mim se eu não deixar ela ajudar. Porque ela chora. Então, ela fica lá e ela lava as louças, né? Os potinhos de plástico. 2 horas lá, passando sabão, enxaguando, passando sabão. Na mesma vasilha. A Cleo faz isso. Ela ama isso. Isso é tão bom a gente fazer isso, porque tem pai que às vezes não faz porque tem medo do filho machucar ou porque o filho não vai lavar muito bem. E de fato, nem sempre vai lavar muito bem. Mas essa coisa da criança subir numa cadeirinha, pegar a esponjinha, pegar o não sei o que e ficar lá lavando, isso é bom pra ele, é bom pra gente, porque é pra criança, porque cria independência, cria segurança, aquela questão do eu dou conta. Eu já cheguei a atender, agora vou dar um exemplo aqui do consultório. Crianças, por exemplo, que já chegaram para mim com seríssimo problema, por exemplo, de ser muito dependente, crianças muito inseguras, que não davam sua opinião em sala de aula, que não dava sua opinião em lugar nenhum. E isso trazia um monte de problemática para a vida social daquela criança que já estava com 9, 10, 11 anos. Aí você ia ver o histórico, era uma criança que sempre a mãe fazia por ele. Por quê? Porque a mãe ama, né? Não é por mal, mas é no sentido assim, não, deixa que eu faço. Só que isso vai embotando a criança, porque ela nunca tem aquele sentimento do eu dou conta, eu posso, eu consigo, nossa, olha como eu sou massa, nossa, olha como que eu sou o cara, nossa, como eu sou, nossa, eu sou 10 mesmo, né? Olha só, dei conta disso. E a gente tem que permitir que a criança sinta isso, sabe? Sim. E você falou uma coisa, e muitas vezes é automático, né? As meninas, até hoje, a Lisa tem 7 anos, e muitas vezes ela recebe alguma coisa, e eu pergunto, quer que a mamãe abra? Né? Desembalar um pirulito. E aí o Geraldo me poda na hora, ele já me olha e fala, não, amor, ela consegue. Filha. E dependendo do que for ali, ela vai lutar um pouquinho mais com a embalagem, mas ela vai abrir. Não, a Bia com 3 anos, 4 anos agora, mas quando ela ainda tinha 3 anos e pouquinho, qualquer coisa ela ia lá, eu ficava assim, ai meu Deus do céu. Ela ia na cozinha, pegava a tesoura pra abrir um negócio que ela queria. Só que, claro, com supervisão, eu ficava olhando assim, né, pensando, ai meu Deus, Jesus protege os dedos. Mas ia lá, cortava e tal, sabe? Aí você via a resposta, depois na escola, nossa, ela já sabe mexer em tesoura. Eu falei, pois é. Já sabe mexer em tesoura. Nem sei como que ela aprendeu a mexer numa tesoura, né? Mas essa questão da independência, tem um livro, As Crianças Francesas Não Fazem Birra, né? Eu já li esse. Aí ele dá o exemplo lá do saber esperar, né? Do processo do bolo no forno, que eles fazem o bolo para comer. O cupcake, né? Dos cupcakes depois do almoço. Então faz o bolo pela manhã, aí você almoça, na hora do lanche você vai comer aquele bolo que você preparou no período da manhã. Muito legal. E por um tempo, assim, eu adoro fazer bolo, já falei, né? Que eu gosto de fazer com as crianças e é muito maravilhoso isso. E aí tem uma outra etapa lá do livro, que eu estava até lendo antes da gente, quando a gente confirmou, né, do podcast, que o quanto as mães nos Estados Unidos, né, as famílias valorizam a questão dos esportes. Porque o esporte, ele traz essa independência, essa interação, essa vida social, né, com outras crianças. Quanto isso é valioso, quanto que eles valorizam isso na formação da criança, né, em vários sentidos. O Jonas hoje faz futebol 2 vezes a semana e o professor tem um cartãozinho que é o prêmio, é um cartãozinho de destaque pro jogador daquele dia, né? E aí onde a outra criança é quem entrega o cartão e diz o porquê que aquele amiguinho está recebendo aquele cartão de destaque do dia. Então, é porque ele fez um drible, é porque ele fez um gol diferente, é porque ele usou a técnica, porque ele ajudou um amigo. E aí parte da criança identificar o porquê que ele está dando aquele cartão. E aí, se eu recebo o cartão hoje, na próxima aula, eu sou quem vou dizer quem é o amigo que vai receber o cartão. E isso faz com que eu acho isso maravilhoso, né? Como RH, você já fica pensando ali o quanto que isso trabalha com a criança. O Jonas ama, né, participar. E aí ele vem contando, né? Não, o amiguinho ganhou por isso, foi o fulano que deu, porque ele fez assim, assim, assado. E o quanto isso vai tirando da criança, né? Essa questão
de ser inibido, né, de ficar introvertido, de ter voz, de ter a opinião dele aceita. Tudo pelo esporte, né? E muitas vezes a gente não dá valor nisso, né? Pensar, é só um futebol. Mas eu quero deixar aqui, né, meu depoimento, o quanto isso está sendo bom, né, para a vida do Jonas, e o quanto que eu vejo que isso ajuda, né, no processo de formação dele. Não, e o tanto que ajuda a gente ter filhos mais independentes, porque te desafoga. Sim. Né? Enquanto você tá lá fazendo, às vezes, alguma coisa dentro de casa, e lá no fundo, por exemplo, e aí um precisa tomar água, se aquela criança fica assim, mãe, pega água pra mim, mãe, pega água pra mim, dependendo da idade da criança, ela já dá conta de pegar uma cadeirinha, puxar, subir, pegar o copo de plástico e pôr no filtro. E isso já te ajuda, porque você não tem que parar de limpar o que você tá limpando pra ir lá e fazer isso, né? Então, assim, acho que isso também pra gente é uma lição, assim, daquilo de acreditar que tá tudo ok seu filho fazer, né? Você não tá sendo uma péssima mãe porque você tá, nesse momento, não tá acolhendo a necessidade dele. Pelo contrário, você também tá sendo uma boa mãe porque você tá gerando independência nele, né? De estar fazendo. A minha mãe, quando a gente era criança, assim, ela sempre instruiu e ensinou a gente a fazer tudo de casa, né? Todas as atividades. Então, eu, minha irmã e meu irmão, o caçula, né? O mais novo. Meu irmão sabe cozinhar, sabe lavar, sabe passar, sabe fazer tudo de casa. Então, quando ele casado agora, ele cozinha, ele arruma casa, ele cuida de menino, faz de tudo. Porque a gente aprendeu isso. E hoje eu ensino isso para os meus filhos também, né? Que eles precisam ser independentes. Inclusive, a gente morava num apartamento, quando a gente mudou para casa, no apartamento, o filtro de água era num lugar alto. E aí, quando a gente mudou para casa, eu falei pro Dom, né? Eu falei, eu quero o filtro num lugar baixo, porque eu quero que eles sejam independentes. Tem sede? Pega. Porque pensa, assim, você já tem tanta coisa para fazer. Exatamente. Eu com 3 filhos, eu tenho que atender os 3. Toda hora, mãe, quero água. Mãe, quero água. Tem garrafinha, tem tudo. Mas assim, tanto que é bom eles serem independentes. Hoje eles ficam em cima do balcão, né? Da cozinha. Então, eles conseguem, o filtro tá na altura baixa. Aí, quando eu vou em algum lugar, assim, que eu vejo aqueles filtros altos, eu penso... eu vou precisar pegar água para ele. Exatamente. Mas é isso, assim, alivia muito a gente, né? Quando eles são mais independentes. E a rotina também ela é importante, né? Dentro de tudo isso, acho que são duas coisas, assim, paralelas, mas que se entrelaçam, que é a organização. Então, essa coisa da gente ter as coisas organizadas e essa rotina, quanto mais fixa, melhor. Ah, você vai conseguir todo dia ter filho em rotina? Impossível, não existe isso, não queira, não sofra se você não estiver conseguindo fazer isso, porque realmente é muito difícil, né? É uma viagem, é feriado, é aniversário, você não vai se privar de determinados eventos sociais porque seu filho tem uma rotina, né, muito já fixa. Mas, assim, é saber que no momento que eu sair da rotina, eu também posso voltar para a rotina. Demora, né? Geralmente eu falo que demora uns 4 dias pra gente voltar para uma rotina depois que a gente sai. Aí leva lá os 4 dias, aquele sofrimento e tudo, depois volta para a rotina. Mas o legal é isso, é a gente tentar não perder muito, né? Aquela coisa, a criança pode dormir qualquer horário, pode... Não, é legal ele ter uma noção do que vai acontecer no dia dele. É super importante para a criança ter... por isso também a ideia da plaquinha, da rotina lá, porque ela tem a noção do que vai acontecer. Aí eu vou almoçar, depois que eu almoçar eu sei que hoje eu tenho natação, e depois da natação eu sei... Gente, isso organiza a criança de forma psíquica, de uma segurança, forma... traz segurança, Nossa, estabilidade incrível. emocional. Não, isso pra gente, assim, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, assim. Então, se a gente dá pra ele o que vai acontecer depois de cada etapa, isso descansa a nossa mente, isso descansa a gente. Imagina pra criança. Foi mais importante. Né? Exatamente. Camila, maravilhoso esse assunto. Demais. Eu falei, se deixasse a gente fica 10 minutos Parte 2, por favor. Ó, a gente quer agradecer isso. demais sua participação aqui, tá? Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. E, galerinha, fica aí o convite, né, para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, ok? É isso aí. Até o próximo. Obrigada, Tchau. Muito bom. Pronto. Pera, Nem doeu, não, né? você viu?